Ora, o reino dos céus é tomado pelo esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado pelo esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, quão bom é, Deus, e maravilhoso estar na tua presença. Não há lugar melhor para estar, Deus, do que neste momento, ó Deus, tão gostoso na tua presença, onde podemos nos alegrar, onde podemos, Senhor Jesus, ouvir a tua voz. Pai, eu sei, ó Deus, que o Senhor tem um plano na nossa vida. Eu sei que o Senhor tem um plano, Deus, para essa vida que está ouvindo agora. Ó Espírito Santo, por favor, Deus, nós te pedimos, fala conosco, Pai. Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, preciso do Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha agora retirar, ó Deus, a minha vida aqui agora deste local, que o Senhor possa entrar, ó Deus, aqui agora, em nome do Senhor Jesus, e que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a ministrar, não aquilo, ó Deus, que queremos, aquilo que vai nos dar, ó Deus, talvez aí alegria, né, porque queremos ouvir isso, mas aquilo, ó Deus, que precisamos ouvir, que irá mudar a nossa vida. Ó Pai, talvez podemos ouvir uma palavra tão forte, Senhor, tão dura, mas, Senhor, que se nós guardarmos e vivermos, nós, ó Deus, é a chave para a nossa felicidade. Mas muitas vezes os corações estão fechados para ouvir, Senhor. Ó Pai, o Senhor fala que o Senhor corrige aquele que ama. Por favor, Senhor, que o Senhor venha ministrar em nosso coração nessa tarde. Ó Deus, que a nossa vida depois daqui, ó Pai, nunca mais seja a mesma. Por favor, Jesus, fique à vontade. Pai, Filho e Espírito Santo, os três, fique à vontade para ministrar agora nesta casa. Ó Deus, que onde há guerra agora, Deus, talvez, ó Deus, uma confusão no lar, Deus, acaba agora. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor entre agora neste lar. Ó Deus, e reina em nome do Senhor Jesus com essa palavra, que com certeza uma palavra do Senhor irá mudar a nossa história. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente leu aí, né, Mateus, capítulo 11, versículo 12, que diz que desde os dias de João Batista, né, mais conhecido aí, o João Batista, até agora, então, ou seja, desde os dias de João Batista, porque antes era diferente. O reino dos céus, ele é tomado pelo esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, ou seja, queridos, eu quero compartilhar um tema com você. Talvez hoje não dá tempo de a gente terminar essa palavra, é porque, na verdade, eu perdi essa ministração. Deus me deu essa palavra já há algum tempo. E essa ministração hoje está aí com algumas pessoas, não sei, em algum lugar no mundo, que levaram o meu notebook e com certeza estão sendo abençoados. Amém? Com essa palavra e muitas outras que estão ali. Mas, enfim, eu quero compartilhar essa palavra com você, que tem o tema Seja um valente de Deus. Eu quero te perguntar nessa tarde, você é um valente? Eu conheço vários valentes. Tem até um filme, né, na verdade um desenho, que chama Valente. Uma parece com uma mulher, né, que é filha de um rei, toda assim, até certo ponto, filha do rei, até certo ponto, ela parece ser meiga, dócil, mas, e ali os pais dela tentam arrumar, né, um marido para ela, e ali tem uma guerra, ou sei lá, uma prova de atiradores de flecha, né, e aí vários atiradores tentando acertar o alvo, enfim, ali ela pega e fala assim, não, eu quero a minha mão mesmo, eu vou, e ali ela acerta o alvo, né, e acerta até mesmo uma flecha, chega a partir uma flecha no meio, e aí daí conta-se a história, né, deste filme que tem o nome de Valente. E o que mais temos hoje no mundo são pessoas valentes, não é verdade? Eu no meu trabalho eu conheço muitos valentes, né, pessoas aí que não aceitam uma palavra, né, uma rejeição, sei lá, uma situação desagradável, que querem logo partir para cima, querem logo partir para a briga, né, enfim, não só nesse contexto, existem valentes também, pessoas que batalham, né, para conquistar, pessoas que trabalham dia e noite, pessoas que conquistam, né, e existem valentes de todos os tipos, mas o tema dessa palavra é seja um valente, mas um valente de Deus, amém, queridos? E eu sei que Deus irá falar com você. Então, ou seja, o reino de Deus, nós vemos aqui que ele é tomado pelo esforço. E o que se esforçam, se apoderam dele. Então, tem muitas pessoas hoje que acham que não precisam se esforçar tanto para ser salvo, né? Tem muitas pessoas hoje que pensam que não precisam ir na igreja, que não precisam fazer aquilo que muitas pessoas estão, alguns fanáticos, entre aspas, né, como eles mesmos dizem, estão fazendo para alcançar o reino de Deus. Então, ela se acomoda. São valentes para tantas outras coisas, mas não se esforçam para conquistar.
não se esforçam, no caso, para conquistar o reino, a salvação. Meu querido, a salvação, ela é pela graça, ela não é de graça. Então você precisa entender isso, que se você quer viver uma vida eterna na glória, no reino, você precisa se esforçar. Você precisa no caso aí, lutar contra as adversidades, contra aquilo que vem contra a sua vida. Quantas vezes você já lutou com tantas outras coisas e você conseguiu, mas quando você estava na sua caminhada com Cristo, algo aconteceu e você desanimou, culpou Deus, enfim, tantas coisas que a gente passa, mas a gente não é valente para as coisas de Deus. Somos valentes para as coisas nossas, nossos objetivos pessoais, mas no que se trata de Deus, no que se trata da salvação, de viver com Deus, de trabalhar para Deus, a gente não se esforça nem uma gota daquilo que a gente faz para nós mesmos. Então, eu creio que Deus irá falar com você, querido. Então, mas é preciso você se esforçar. Jesus, ele veio ao mundo, ele enviou o Espírito Santo, que hoje está em nós. Sabe? Está na sua vida, está em mim, está em nós. Ou seja, nós temos dentro de nós a maior autoridade e a maior força que existem. Meu Deus, quando eu começo a falar do Espírito Santo, eu não paro. Então eu não vou entrar nesse contexto do Espírito Santo, do que é o Espírito Santo, do poder, o que o Espírito Santo faz, o que o Espírito Santo é. Porque senão nós vamos ficar aqui a noite inteira falando sobre o Espírito Santo. Mas eu sei, querido, que o Espírito Santo é a força de Deus dentro de mim, dentro de você. Ou seja, a força que você precisa para lutar e conquistar e ser um valente, para permanecer de pé, é o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós nos sentimos fracos, não temos força para levantar, porque nós não estamos, não somos amigos. Não estamos lado a lado com o Espírito Santo, porque preferimos viver no pecado, ou dar prioridades para outras coisas. Ontem ali, o pastor Wagner, nosso querido pastor, um forte abraço em nome de Jesus, e para sua família, trouxe uma palavra poderosa ali, falou sobre isso, sobre a prioridade. Deus estava corrigindo a prioridade ali, de Abraão. Enfim, meu querido, você precisa, em nome de Jesus, priorizar Deus na sua vida. Mas você tem o Espírito Santo. Então, ou seja, não existe tentação, não existe provação que seja maior do que o próprio Deus que está em você. Mas, na verdade, a gente muitas vezes esquece disso, ou talvez você nem sabia disso. E aí você fala assim, por que às vezes eu me sinto tão fraco? Por que às vezes eu não consigo ser um valente? Por que na primeira luta que vem eu desanimo? Não, parece que está tudo bem, eu fico tão alegre, tão forte, sabe? Eu ouço uma palavra, aí eu fico animado, aí eu fico querendo vencer, meu sonho volta de novo, eu fico querendo realizar meu sonho, mas passa algumas horas, acabou aquilo. Tá entendendo? Você precisa cultivar o Espírito Santo na sua vida. Então, mas mesmo com tudo isso, queridos, com o Espírito Santo dentro de nós, a força que está dentro de nós, o reino de Deus, ele não virá de graça, Ele não será tomado à força, não será tomado por dinheiro. Muitas vezes acha que pode comprar a salvação com dinheiro. Não será tomado pelas palavras, os discursos aí bonitos, não, porque eu sei falar. Muitas pessoas religiosas, enfim, acham, enfim, que estão salvas por saberem falar, por levar a palavra. Não é isso, queridos, que garante aí uma salvação, que garante a sua ida ao reino de Deus. Ou seja, também o reino de Deus ele não é conquistado por uma grande oratória ou até por pessoas famosas, pois a palavra de Deus diz que o reino de Deus ele será tomado pelo esforço, e os que se apoderam dele, esses sim poderão, os que se esforçam se apoderarão dele. Então, ou seja, a ideia contida aqui é que antes de João Batista, o reino ele só podia ser visualizado pela luz das profecias. Os profetas ali pegavam os pergaminhos e falavam e profetizavam, e as pessoas recebiam antes de João Batista. Mas aí, desde João Batista, como nós lemos, agora o evangelho estava sendo pregado. Sabe, queridos, os homens eles estavam indo ao seu encontro, ao encontro do evangelho, da palavra de Deus. E muitas pessoas hoje que vivem só de profecias, de promessas. Não, porque eu tenho uma promessa na minha vida, não é mesmo? A pessoa se acomoda porque Deus falou que vai me dar, entendeu? Eu sonhei, veio um profeta não sei da onde, falou comigo. Enfim, as pessoas se acomodam e não se esforçam, não zelam pela promessa. Sabe, querido, você tem promessa, mas você tem que zelar pela sua promessa. E como que eu zelo pela minha promessa? É mantendo uma vida íntima com Deus, é vivendo, buscando ao Senhor, 24 horas por dia,
Então, em nome de Jesus, que você possa viver isso a partir de agora. Então, seja os homens, depois de João Batista, eles estavam caminhando, indo ao encontro da palavra, né? Com um ardor que se assemelhava, sabe com o quê? Com a violência e com o desespero. Porque, na verdade, nós estamos numa guerra espiritual, né? Ou seja, nós estamos